Complementando a fala do Gustavo, hoje nós estamos aqui para cumprir um requisito legal, formação técnica que nós estamos trazendo a respeito da Previdência do município, do IPAM, Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal. Mas antes das informações técnicas, reforçando o que o secretário de Fazenda nos trouxe com relação a esse impacto financeiro que causa um desequilíbrio nas contas públicas, né? Hoje, no exercício 2024, que é o que a gente vai tratar aqui, foi da ordem de 17 milhões. Financeiramente, é um impacto em todos os projetos, os programas do município. E como que a gente pode pensar na solução para a nossa previdência? No passado, né, um modelo que a gente sabe que não deu certo, no passado, não deve, não pode se perpetuar, não deve ser copiado, porque gerou a consequência foi essa. Hoje existe um déficit financeiro enorme, isso porque não tínhamos, como temos hoje, os mecanismos de controle para fazer uma previdência sustentável, equilibrada do ponto de vista financeiro e atuarial. Uma linguagem técnica, à medida que a gente for passando os slides, vocês vão ter uma compreensão melhor, mas a gente hoje não está aqui só para falar da linguagem técnica, nem para cumprir o requisito legal. O que eu gostaria de destacar e reforçar é que hoje nós temos enormes, diferentes mecanismos legais, instrumentos legais, vamos dizer assim, instrumento legal, porque vários deles, inclusive, né, nascem nessa casa, são fruto de aprovação aqui no Legislativo Municipal. Como um grande e bom exemplo, foi a mudança ocorrida em 2010 na Previdência Municipal do IPAM, que gerou um impacto positivo que hoje tem um caixa que vai, que sustenta as aposentadorias e pensões, o que ocorrerão para os servidores que ingressaram no município a partir de 2010. Então, o servidor que ingressou no município a partir de 2010, ele tem uma previdência hoje equilibrada, sustentável atuarialmente e financeiramente. Essa previdência não vai impactar as finanças e as contas do município, diferentemente do que ocorre com o fundo financeiro, né, de todos os servidores que ingressaram no município até maio de 2010, e que para essa previdência, infelizmente, os recursos financeiros não são suficientes. Então, é um grande problema que o município vem enfrentando e enfrentará ao longo de muitos anos. Eu, por exemplo, faço parte desse grupo, espero viver bastante e vou precisar dessa previdência, que ela é deficitária, mas que, graças a Deus, e que com a responsabilidade com que o município hoje tem tratado a previdência municipal, hoje e ao longo dos últimos anos, junto com toda a administração municipal, aí eu incluo os colegas, né, do IPAM, e todos os secretários, todos os secretários municipais que têm a compreensão de olhar para a Previdência. Olhar para a Previdência, ele não está lá administrando, mas ele está fazendo isso quando ele cuida da gestão da sua folha de pagamento, quando ele cuida da sua base de dados para saber, para manter atualizada a informação a respeito do servidor. Um exemplo rápido e simples, o servidor que muitas das vezes o estado civil dele na base de dados está uma e na hora na realidade é outra. Por exemplo, ele tem um filho menor, ou às vezes ele tem um filho maior e inválido, e essa informação não consta na base de dados. Ele tem, por exemplo, um estado civil na vida dele, né? Às vezes ele vive em união estável, mas isso não está declarado. Ele tem um tempo anterior de previdência, que está averbado, mas não está atualizado na base de dados. Isso impacta na hora de definir a receita e a despesa da aposentadoria, o quanto o município vai definir na avaliação atuarial para calcular esse benefício. Tudo isso tem que ser levado em conta, tudo isso faz parte de gestão de dados. A gente tem que trabalhar com essa informação para que o município estime quanto que ele vai precisar de receita e despesa para pagar futuramente. E falando ainda de mecanismos de controles e instrumentos para ajudar na administração da Previdência, nós temos hoje Comitê de Investimento, que cuida do investimento, como o Gustavo falou. Gustavo, nosso secretário, nosso contador, faz parte do comitê, é um dos membros do comitê.
Administração, que é o órgão máximo de deliberação das decisões da Previdência Municipal, composto por servidores do quadro efetivo. Para esses servidores é exigido certificação, porque para a gente falar de Previdência, para a gente auxiliar a gestão municipal, para cuidar da sua Previdência, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que é a Previdência. Não é simplesmente pagar a folha, não é o município pegar os 17 milhões, estou falando do exercício 2024, colocar lá no IPAM, distribuir nas contas dos servidores para pagar a pensão ou a aposentadoria. Não é assim, não é com essa simplicidade. E voltando a falar do o Conselho de Administração, ele é composto por membros indicados pela Câmara, servidores efetivos desta casa, servidores indicados pelo sindicato, servidores efetivos indicados pelo Executivo. Nesse conselho são tomadas as decisões importantes a respeito da gestão da Previdência. Junto com ele, temos o Conselho Fiscal, que tem a atribuição de fiscalizar as atividades da gestão. Lá tem um quadro próprio, tem servidores indicados, nomeados no cargo de comissão pelo Executivo, e temos os servidores do quadro, né? Tem os servidores do quadro, os indicados e os conselhos. Falei do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, o Comitê de Investimento. O Comitê de Investimento, ele é responsável pela gestão do dinheiro que é capitalizado para o Fundo Previdenciário pagar suas aposentadorias e pensões do futuro. Ele hoje tem uma despesa mínima. Enfim, dito isso, nós vamos começar a fazer a apresentação com os dados técnicos, mas enfim, no momento anterior nós não tínhamos todos esses instrumentos, né, para que a gente fizesse uma gestão participativa, de forma transparente. É exigido hoje da Previdência Municipal o certificado de regularidade previdenciária, com vários requisitos, nós vamos mostrar aqui, com vários requisitos que são exigidos, e eles têm que estar regular para que o município tenha o seu CRP. Sem o CRP, ele não consegue, se o município não consegue transferências de recursos da União, por exemplo. Pode soltar aqui. Pode passar. A finalidade hoje, né, é apresentar as atividades do IPAM. O IPAM é uma autarquia criada pela Lei 38 de 1990 e hoje, pela Lei 700 de 2005, é a que regula, né? Regula nossas atividades. A missão é garantir os benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte aos servidores municipais e seus dependentes. Pode passar aqui. Essa é a nossa sede, é uma sede própria, comprada em 2013, adquirida com recurso próprio. Hoje ela já adquiriu energia solar, foi o primeiro prédio público do município com energia solar. Vamos lá, eu falei da estrutura do IPAM, né? Conselho Administrativo, que é o órgão máximo de deliberação, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos, e aí a composição. A diretoria executiva hoje estão Seu e Juliana, Conselho de Administração 5 membros, sendo que os 5 membros têm seus suplentes, né, efetivos e suplentes, Conselho Fiscal com 5 membros e Comitê de Investimento também com 5 membros. Pode passar, Juliana. Rol de benefícios previdenciários, aposentadorias e pensão por morte. Até 2019, pagava-se benefícios previdenciários, auxílio-doença, além da pensão por morte, auxílio-reclusão, por exemplo. Hoje não mais. A partir de 2019, com a emenda constitucional 103, somente aposentadorias e pensão por morte. Em dezembro de 2004, o Instituto tinha 780 servidores ativos e 771 pensionistas. Aposentadoria, essas são as espécies de aposentadorias que hoje pagam-se. Aposentadoria por invalidez, aposentadoria voluntária, e aí a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, aposentadoria especial ao professor, aposentadoria por idade, aposentadoria compulsória e aposentadoria especial. Receita e despesa. Ali em despesa, nós estamos falando de despesa com previdência. Quanto se pagou no exercício 2024 com a previdência municipal?
qual o valor pago com aposentadorias e pensões. 25.565.322,47. Só que para pagar essa despesa, as receitas foram delas descritas. Contribuição patronal do servidor, apenas 5.505.941. Compensação previdenciária, 1.317.49947. Outras receitas, ali incluiu receita da venda da folha de pagamento e servidores cedidos, receita de investimentos do plano financeiro, venda da folha e somente. Aporte financeiro é o maior valor, da ordem de 17.749.522,50. Senhoras e senhores, imaginemos se não tivéssemos uma administração voltada para a legalidade. Como estariam os servidores aposentados e pensionistas hoje sem esses 17 milhões? Sem a compreensão da necessidade de pagar essa folha, porque receita própria não é suficiente, né? Então, isso aí é um impacto que realmente causa essa previdência desequilibrada, que até 2010, né, construiu esse déficit e impacta nas políticas públicas do município. E para essa, ela só vai se extinguir quando morrer o último servidor, o último aposentado, o último pensionista. Enquanto tivermos aposentados e pensionistas nesse grupo, nós estaremos, o município, né, vai ser penalizado com essa despesa. Certo? Então, por isso que eu quero compartilhar aqui não só as informações técnicas, não só os documentos, não só a prestação de conta que está aprovada, o CRP que está em dia, os 30 e poucos critérios que o Ministério nos cobra diariamente e que estão ali regulares. É mostrar e sensibilizar a importância de continuarmos a fazer. Hoje nós estamos fazendo o dever de casa, mas a gente pode fazer melhor. Tem muita coisa a se fazer ainda em benefício dessa previdência, de continuar cuidando, junto com a administração, com a Câmara de Vereadores, os conselheiros, a importância. A gente precisa sensibilizar, a gente precisa mostrar aos servidores a importância de participar desses conselhos do comitê, de se informar, de participar de seminários, de participar de cursos do tribunal, de se instruir, para que a gente continue mantendo a previdência. Né? Quando a gente está falando desses 17 milhões, a gente está falando da vida de quantos cidadãos desta população, dessa comunidade, desse município, que trabalham limpando nossas ruas, cuidando da merenda, da saúde, arrumando a calçada que está quebrada, cuidando da lâmpada que está escura. Eu sempre digo esses exemplos, porque eu fico imaginando, fica uma semana sem lixo colhido, né? Lógico que a gente hoje tem empresa terceirizada, sem varrer a nossa rua, sem o postinho de saúde estar funcionando. Então, se a gente não cuidar dessa conta, e aí a gente está falando das duas, tanto da que está deficitária quanto a que está superavitária, cada vez mais isso vai impactando o município no seu financeiramente, para que no futuro isso pode comprometer a gestão de forma que ele vai ter que fazer escolha. Não é isso que nós queremos, né? Por isso a nossa responsabilidade cada vez maior. Ali tem um dado que esse repasse financeiro, a transferência financeira de 2020 até 2004, e ela é crescente. Mostramos ali os números e o gráfico, né? Comprova-se que ela está crescendo cada vez mais. Para ajudar nessa despesa, nós temos esse 1.317.499,47, que trata da compensação previdenciária, que é o chamado COMPREV, entre o regime geral de previdência e os regimes próprios de previdência. Antigamente, até 2015, pagava-se somente compensação previdenciária entre União e município. Hoje não mais, hoje também há compensação entre estados e municípios RPPs. O que é a compensação previdenciária? O servidor que trabalhou no regime geral, teve um longo período no regime geral e veio para o município e avergou esse município, avergou esse tempo do regime geral para contar a sua aposentadoria. E aí esse sistema compensa esse período que ele contribuiu para lá. E vice-versa. Isso ocorre quando o servidor
que trabalhou aqui, nós temos muito isso. Nos últimos concursos, houve não sei se é a migração é o termo correto, mas muita gente foi embora, muita gente desistiu, passou no concurso e foi embora, passou no concurso, então, muita gente da educação, isso vai gerar compensação previdenciária inversa. Hoje, por exemplo, nós já pagamos para vários municípios compensação previdenciária inversa. O servidor trabalhou aqui, contribuiu aqui para o IPAM e vai para o regime geral, ou vai para outro município, ou vai para outro estado. Nós pagamos para Sorocaba, pagamos para Macaé, pagamos para Petrópolis, não sei, Teresópolis, enfim. Esse sistema hoje que faz a compensação. O que é necessário para fazer essa compensação? O plano financeiro ele tem um número enorme de servidores que ingressaram trazendo o tempo lá do regime geral. E esse tempo do regime geral averbado e sendo compensado, como é que ele faz? Como é que fazemos a compensação? Como é que opera isso? Quando ele aposenta, estando correta a aposentadoria dele, o tribunal vai dizer ok, a aposentadoria está homologada, registrada pelo tribunal, a gente apresenta esse processo através desse sistema da data prévia e pede a compensação dessa contribuição que foi para o regime geral. Demora-se para pagar, isso leva-se muito tempo, não paga o que é justo nem o que é devido. Mas enfim, hoje ele funciona, Catagal foi um dos pioneiros, acho que começou lá em 2005, 2009, a fazer a compensação. No exercício de 2024, recebeu R$1.317.499,47, que ajuda a diminuir esse déficit, senão o município pagaria, ao invés de 17 milhões, seria mais de 17. Avaliação atuarial. Já falei um pouquinho desse instrumento, quando a gente está falando de instrumento que nos ajudam a fazer a gestão da previdência, esse é um importantíssimo. É o estudo técnico feito pelo profissional atuário para dimensionar as receitas e despesas com previdência. O que é necessário? Em outubro, nós já estamos fazendo a coleta dos dados de toda a base de servidores do município, da Câmara, todos os servidores contribuintes para o IPAM, para que o atuário faça o cálculo e defina lá o valor de receita e despesa previdenciária. Isso é feito todo ano. A prestação de contas, o Tribunal de Contas nem recebe a prestação de contas se não tiver esse documento técnico chamado avaliação atuarial. E segundo essa avaliação atuarial, nós temos isso no nosso site, nas nossas prestações de conta e à disposição disponível para informação geral, de modo geral, nesse documento público. Ele mostra que esse plano previdenciário, ele hoje apresenta um superávit atuarial, ele é um regime de capitalização, ele está guardando dinheiro, ele está apresentando um superávit da ordem de 16 milhões em 2024, está sobrando dinheiro, ela não precisa que sobre dinheiro, é necessário que ele tenha o suficiente para pagar a despesa, ele precisa de ter equilíbrio, ele não precisa de ter sobra. E o que se faz com essa sobra? Propõe mudança de acordo com o que está lá na legislação federal. A legislação diz o que você tem que fazer com isso aí. Nós temos um caderninho para a gente seguir, temos uma receita para fazer. Isso depende de projeto enviado para essa casa, isso depende de que o atuário mostre o que se pode fazer com esse superávit, já que ele não precisa ter superávit, ele só precisa de ter equilíbrio, por isso é chamado equilíbrio financeiro, um dos princípios aí da avaliação atuarial, equilíbrio financeiro atuarial, ele precisa somente estar equilibrado. Quem dera tivesse um plano só e que ele tivesse sido equilibrado. O município estaria com 17 milhões aí para desenvolver suas outras políticas públicas. Tá? E esse documento, quando finaliza a avaliação atuarial, até março de 2026, nós encaminhamos para a Secretaria de Previdência, ela vai mostrar um outro resultado. Esse resultado a gente submete aos conselhos e ao Executivo para que ele possa tomar as medidas a partir desse documento técnico. O documento técnico vai mostrar, olha, seu plano é esse, você precisa fazer isso, ele mostra o que exatamente você precisa fazer com a previdência. Com relação ao plano financeiro, também, objeto da avaliação atuarial, ele diz que ele não apresenta déficit, como ele apresenta déficit, as receitas não são suficientes para pagar as despesas com previdência, o município ele é o responsável por esse déficit. Isso é regra constitucional. E esse déficit, ele impacta diretamente no índice de pessoal. Esses 17 milhões ali, ele conta como despesa de pessoal.
Por isso que muitas das vezes inviabiliza que a administração possa tomar as medidas, às vezes, que gostaríamos que tomassem, né, com relação a aumento de pessoal, contratação de pessoal, enfim, todo o impacto no índice de pessoal, corrija o secretário se eu estiver errado, mas todo o índice de pessoal fica comprometido por conta desse teste que é coberto pelo município, sendo que ali ele chama de regime de repartição simples, porque ele não tem receita para pagar suas despesas, né, não tem receita previdenciária, é coberto pelo município, déficit financeiro. E aí, esse é aqueles 17 milhões que nós estávamos falando atrás. As contribuições dos planos, elas são diferentes, contribuição previdenciária. O plano previdenciário, dado pela avaliação atuarial, informado lá segundo o estudo técnico, para que ele seja equilibrado, ele precisa somente de 14% do servidor e 14% do ente, né, o executivo, a Câmara, os fundos, eles contribuem com a parte patronal em 14%, e o servidor com 14%, esse é o suficiente, segundo a avaliação atuarial, para o equilíbrio dessa conta. O financeiro, 14% servidor e 22% do ente, e ainda assim ele é deficitário, não tem receita suficiente para pagar as suas despesas. As despesas administrativas. Fora a despesa de previdência, que a gente falou até agora, existe um limite legal que define o que a Previdência Municipal, que o IPAM pode gastar com as suas despesas administrativas. Para pagar os servidores, água, luz, softwares, né, para fazer as coisas de contabilidade, patrimônio, almoxarifado, enfim, toda a avaliação atuarial, todo investimento com capacitação de conselheiros e conselhos e comitê. O limite legal, ele é a partir... Pode passar aquela outra telinha, Juliana? Ou essa? O limite legal, ele é composto pela soma da folha bruta do exercício anterior. Exemplificando, ele pega toda a folha de pagamento do exercício anterior de todos os contribuintes dos dois regimes e a lei definiu 2,3% do total bruto, da folha bruta. Folha bruta do IPAM, da Câmara, da Prefeitura, de todos os fundos, definiu o limite, acho que deu em torno de 65 milhões. 65 milhões no exercício 2023, definiu que 2,3% daquele valor é o que você pode gastar com uma folha, com a despesa administrativa do exercício. No entanto, a gente não gasta não, a gente só gasta, o IPAM só gastou, ele poderia ter gastado 1 milhão e 500, gastou 933, fez uma economia de 578. Esses 578 está guardado, tá? Não está. Ele foi utilizado para pagar, diminuir aquele déficit financeiro lá dos 17 milhões, para ajudar naquela conta. Como é que se faz isso? A lei que permitiu, a lei que definiu, e quem autoriza é o Conselho de Administração. Mais uma vez, reforçando aí a importância do Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração que autoriza onde vai usar aquele dinheiro ali. Antigamente, a lei dizia que ele não podia ser usado para nada, era exclusivamente para despesa administrativa. Por isso, em dado momento, compramos um prédio em 2013, até 2015 acho que era assim. Em 2013 foi comprado um prédio com o dinheiro fruto da economia da parte de administração. Hoje ele pode ser usado para pagamento de benefício previdenciário, sim, desde que a lei autorizou, mas ela colocou uma condição, e a condição é a autorização pelo Conselho de Administração. Está aí a importância e a necessidade de a gente capacitar o Conselho, de a gente trazer o Conselho sempre para compreensão de como funciona a gestão do RPPS. Certificado. Vamos lá. Certificado de regularidade previdenciária. Esse certificado de regularidade previdenciária, eu costumo dizer que também é a nossa cartilha, o nosso dever de casa. Ali é o CRP, atualizado recentemente, ele está com validade até fevereiro de 2026. Ele tem periodicidade de semestral, a cada 6 meses é renovado. Para renovação, nós precisamos de cumprir vários critérios. Eu tenho um aqui, Juliana.
Olha, são todos esses critérios aqui, são, em média, 33 critérios. Não vou ler todos, tá? Apenas alguns. Os critérios, os requisitos são cumulativos. Basta que um apenas esteja irregular para que o CRP não seja renovado. Esse aqui está com data de 31/12/2024, mas os senhores puderam ver que nós temos ali um que vence em fevereiro de 2026. Análise de legislação do agente federativo, então ele vai analisar toda a legislação do município em relação à sua previdência, o envio, a publicação, se está correto, se está no site, e aí novamente a gente sensibiliza e fala, né, da importância do legislativo estar de braço dado nessa compreensão das mudanças quando elas são necessárias, né? Quando elas chegam aqui, é importante que a gente tenha essa compreensão, porque quem fiscaliza, se não tiver a regularidade total, não vai ter CRP, não tendo CRP, o município deixa de ter a sua verba federal. É lógico que em saúde e educação não entra, o município não fica sem receber verba da saúde e da educação sem o CRP, mas os outros convênios de repasse vão ser prejudicados. Requisito para receber a verba, um dos requisitos, né, é CRP. Fiscalização do RPPS. Como é que dá essa fiscalização? Hoje em dia, a maioria da fiscalização pela Secretaria de Previdência ocorre de forma online. Na maioria das vezes, a não ser quando ocorre, se for um processo muito grave, é instaurada fiscalização e até em loco, né? Mas a maioria é por meio de processo digital, e temos uma rotina que a gente precisa cumprir. Lá, por exemplo, nós estamos falando de aplicação financeira, que eu falei ainda há pouco, adequação da política de investimentos, envio das informações de dados contábeis. Antigamente a gente enviava os dados contábeis de forma arquivinho, com PDF, ou às vezes até digitava em e-mail. Não, agora ele utiliza a matriz de saldo contábil, né? A matriz de saldo contábil do município. Lá ele verifica a contabilidade da Previdência também. Não vou ler todos. Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos. Você não pode ter mais de um regime próprio de previdência, você precisa ter apenas um único regime próprio de previdência. Utilização dos recursos previdenciários, foi aquela tela anterior que a gente falou da despesa administrativa. Como são utilizados os recursos previdenciários, né? Para pagamento de pensão, aposentadoria e pensão, e a despesa administrativa naquelas condições que a lei definiu, naquele percentual e com aquela sistemática de cálculo. Caráter contributivo repasse. O repasse tem que estar regular. Descontou do servidor, fechou a folha, o repasse tem que estar lá, e tem data, e tem a lei federal, e tem a lei municipal, que define como devem ser feitos os repasses. O município de Cantagalo cumpre esses requisitos, por isso tem isso aí. O município de Cantagalo tem levado a sério a questão do repasse. Eu digo que eu falei em mecanismo de controle, em ajuda na gestão, mas isso vale para todo mundo. Só que nós sabemos que muitos entes não cumprem, né? Não cumprem. E é importante a gente estar aqui, é interessante a gente poder chegar aqui e falar que, apesar do déficit, apesar da dificuldade, o município, apesar dos 17 milhões, o município cumpre com a sua legislação. Você imagina se começar a tratar com menos importância, vamos dizer assim, com menos importância, ou começar a criar critérios próprios, ignorar o que está aqui, né? Isso vai desequilibrar as contas e vai comprometer realmente qualquer gestão. Equilíbrio atuarial, equilíbrio financeiro atuarial, nota técnica atuarial e DRA, são os documentos técnicos que o Ministério exige que sejam enviados anualmente, esse é anualmente. Fora isso, tem as informações previdenciárias do repasse e dos investimentos, que são bimestrais. Essas são bimestrais. Bimestralmente, o IPAM informa esses dados, né, para a Secretaria da Previdência. Anualmente é a prestação de contas, para o Tribunal de Contas, e para o Tribunal de Contas todas essas informações que são enviadas para a Secretaria de Previdência, elas fazem parte também da prestação de contas. Previdência complementar.
Previdência complementar foi instituída lá em 2019, com a Emenda Constitucional 103, e o município também já, através dessa casa, já promoveu as alterações e foi criada, né, a Previdência Complementar. Elas, não sei hoje como é que está, porque isso é do Executivo. A Previdência Complementar, quando ouvimos falar sobre a Previdência Complementar, ela é do Executivo, da Secretaria de Administração, que tem que implementar essa Previdência Complementar. Para os servidores, que ela é facultativa, a Previdência Complementar, para os servidores que ingressaram a partir da implementação da Previdência Complementar, ela é facultativa. Para o município é obrigatório de instituir, você tem que ofertar, o município tem que ofertar. E a adesão para os servidores, ela é facultativa, com critérios lá da Previdência Complementar. Essa não é a Previdência própria que a gente cuida, a Previdência Complementar é do ente, tá? Do Executivo. Compensação previdenciária nós já falamos. Com relação ao COMPREG, acho que os tópicos mais importantes nós tratamos dele. Pode passar, Luísa? Estamos finalizando, viu? Gestão dos investimentos. Ativos e carteiras em 31 de dezembro de 2024, 36.403.510,17. Esse é o dinheiro, esse é o recurso que tem do plano previdenciário, esse que nasceu a partir de 2010. E quem é o órgão que cuida desse dinheiro? Quem cuida desse dinheiro é a gestão do regime da Previdência, o IPAM, junto com o Comitê de Investimento, Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Mais uma vez eu destaco e reforço e peço a participação dos nossos colegas, participação dos responsáveis pela gestão dos recursos, que é fundamental para que a gente, no futuro, não chegue aqui, para que alguém no futuro chegue aqui e diga: o plano previdenciário está igual ao financeiro. Por quê? Embora tenhamos aqui um monte de mecanismo para cuidar dele, não foi cuidado, né? Ou pelo menos não obedeceu o que estabelece a legislação. Nós temos os conselhos de comitê, mas nós temos ali a resolução 4963 para tratar daqueles investimentos, e isso dá trabalho. Isso requer estudo, isso requer conhecimento. O mercado financeiro é difícil, cuidar do dinheiro dos outros é muito difícil, gente, não é fácil, não é para amador, e a gente precisa de qualificar, a gente precisa, tanto é que é exigida a certificação, que a gente chama, em algum momento a gente chamou de CPA 2, hoje é certificação profissional. Antigamente a gente fazia uma analogia com o certificado que os gerentes de banco têm que ter, a CPA 10, CPA 20, ainda vale, até 31 de dezembro ainda vale a certificação CPA, mas hoje já é exigido para esses membros do comitê e conselhos e gestão do RPPS essa certificação. Então, o servidor que vai fazer parte do conselho, vai fazer parte do comitê, ele precisa dessa certificação e ele precisa de disponibilidade para estar lá junto com a gente, cuidando disso, além das atividades que ele já exerce. O servidor da contabilidade, quando ele vai para lá para as reuniões ordinárias, ele deixa a atividade dele lá. Quando ele vai fazer certificação, quando ele vai estudar para fazer a prova, ele não está estudando no horário de trabalho dele, não. Ele estuda fora do horário de trabalho dele, é uma atividade extra. E aqui eu parabenizo e destaco a importância desses colegas que estão junto com a gente lá nessa luta por cuidar desse recurso. A importância, aí nós destacamos o objetivo, né? Segurança, a gente precisa ter segurança onde a gente vai aplicar. A gente não pode pegar 36 milhões, que é dinheiro de pagar a aposentadoria do servidor no futuro, que é para pagar a pensão do dependente do servidor no futuro, e colocar no lugar que a gente não tem a segurança. E a gente tem que perseguir a tal da rentabilidade. A rentabilidade é definida na legislação. A rentabilidade não é critério nosso, mas a rentabilidade ela tem, é definida lá na meta atuarial. Sabe aquele estudo atuarial que a gente falou ainda há pouco, que a gente menciona quanto precisa de receita e para pagar a despesa de previdência? Ele define que
que esse dinheiro aplicado, ele tem que perseguir uma meta, ele tem o que a gente chama de benchmark, tem uma meta a ser perseguida, definida nessa política de investimento, que é um documento. No final de dezembro, final do ano agora, o Comitê de Investimento, Conselho de Administração, Conselho Fiscal reunidos, define onde vai aplicar esse dinheiro, como é que ele vai fazer, que instrumento que ele vai utilizar para perseguir aquela meta de rentabilidade, tendo cuidado de verificar se quando o Instituto precisar do dinheiro para pagar essa despesa, ele vai ter esse recurso lá. E aí a gente está falando de solvência, de liquidez, de transparência. Transparência porque a gente compartilha isso com os servidores desses conselhos, comitê, conselho fiscal, conselho de administração, site. Esse é o documento que mostra onde está esse dinheiro, esse recurso, onde estão os recursos aplicados. Lá no site do Ministério da Previdência, esse documento mensalmente, entrando lá no site do Ministério da Previdência, vocês vão encontrar essa informação e esse volume de recurso aplicado por segmento, por limite legal, enfim. Ali é só o resumo do último documento de setembro, né? Outubro. Aqui de dezembro de 2024. Isso, nós estamos falando de dezembro de 2024. Pode passar. Para ilustrar, tem outra tela ali que a gente mostra por segmento onde estão esses recursos distribuídos. Em quais bancos, em quais segmentos, qual o volume em cada instituição. Tudo isso feito por meio do Comitê de Investimentos, buscando aí zelar por esse equilíbrio financeiro, econômico, entre ativos e passivos. Nós temos uma empresa de uma consultoria que nos ajuda para obter essas informações. Essa é a carteira de 2024, mostrando a relação dos fundos com seus valores investidos. Ali nós temos um gráfico que mostra por instituição financeira, né? Ali nós temos instituição financeira, onde o percentual de cada instituição financeira, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, BNL e Bradesco também, os valores e os segmentos. Temos outros vários relatórios no site do IPAN, todos esses relatórios estão lá disponíveis para melhor compreensão e dúvidas, com certeza, o IPAN está sempre à disposição para a gente esclarecer. Estamos acabando, tá? Agora nós vamos falar de um documento chamado Progestão. Falei de certificação de conselhos, falei do CRP, falei da certificação. Agora vamos falar do Progestão, que é uma certificação institucional. Hoje o IPAN tem uma certificação chamada Progestão, que foi instituída pela Secretaria de Previdência também como mais um instrumento de controle, de administração dos recursos de previdência, da forma de gerir a previdência municipal. O Progestão ele incentiva boas práticas, né? Ele estimula o RPPS a adotar padrão eficiente de gestão, modernização, aumentar a transparência, fortalecer a confiança. Esses são alguns dos objetivos. O que o Progestão exige do RPPS, da Previdência Municipal, de todos que aderiram, porque a adesão foi facultativa? É facultativa, mas para obter a certificação tem lá os seus critérios, os seus requisitos. O que ela observa? Ela observa o controle interno. Ela quer saber se toda a atividade dessa previdência ela é manualizada, qual é o processo que você utiliza para essa atividade. Como é que é feita essa gestão? Quando a gente está falando em incentivar boas práticas, como é que é feita esse controle interno? Governança comparativa, garantir a transparência, a equidade, a prestação de conta, a responsabilidade da gestão. Quando você assina aquele documento, quando você tem aquele documento, você está afirmando que você está cuidando da previdência, que
você está garantindo as boas práticas de gestão. Educação previdenciária, um dos objetivos principais é promover o conhecimento sobre o sistema de previdência, melhora na organização desses padrões aí, desses processos, fazer com que os servidores, os conselheiros, a gestão, os que estão responsáveis pela gestão, tenham conhecimento da sua previdência, tenham conhecimento mínimo, para a gente, pelo menos, fazer o que está na lei. Para a gente cumprir aquele caderninho ali que é o CRP, para a gente melhorar isso aqui, né? Porque que dá para melhorar diariamente. Então a gente precisa de um instrumento, o Progestão veio trazendo isso, veio ajudar. Adesão voluntária, avaliação. Como é que se faz essa avaliação? Como é que se consegue esse certificado? Existe uma certificadora, ali no caso foi a ICQ Brasil. ICQ Brasil é uma empresa credenciada pelo Ministério da Previdência. Essa foi aqui, ele vem aqui verificar se aquilo que a gente disse que a gente faz mesmo. Ele veio aqui olhar a mesa de cada um, ele veio verificar o processo de aposentadoria, ele veio verificar os investimentos, e aí, ao final, cumprido os 300 requisitos que nos pedem, eles emitem o certificado. Tá? E o IPAM já tem pela segunda vez, porque o primeiro foi em 2021. 2021 foi a primeira certificação. Existem 4 níveis diferentes de certificação. 1, 2, 3 e 4, o IPAM está no primeiro nível, já foi renovada e agora ele vai até 2028. A cada 3 anos é renovada, desde que cumpra-se aqueles critérios, aqueles requisitos. Promovemos a renovação em 20 de janeiro de 2026, né? 25 e vai até 2028. Tá? Então, para encerrar, só para concluir, voltando a falar da certificação, eu falei que nós temos que ter a certificação de gestores. Os gestores, acho que eu nem enfatizei muito isso, os gestores precisam da certificação junto com os conselheiros. Nós temos a certificação do órgão, que é o CRP, aquele que tem lá 30 e tantos critérios, é a segunda. E nós temos agora a certificação Progestão para provar que essa certificação, que essa gestão, ela é eficiente, ela é transparente, ela cumpre lá os requisitos que a legislação diz para você fazer uma boa previdência. Então, o município de Cantagalo, esse Progestão Cantagalo foi acho que o 9º a conseguir, tá? Foi um dos poucos municípios, e foi um dos primeiros municípios a conseguir, porque ele exige muito trabalho, e aí eu quero destacar e agradecer a equipe do IPAM, que embora seja uma pequena equipe, mas está lá de braços dados e perseguimos e conseguimos esse objetivo, atingir esse objetivo. Prestação de conta que também está aprovada, também mérito da equipe que está lá abraçando, né, a sua função com muita coragem, muita bravura, os conselheiros, o comitê, para a gente continuar pelo menos a manter esse sistema funcionando de forma que a gente possa garantir o pagamento das aposentadorias e pensões. Dito isso, temos um desafio, né? Eu chamo de desafio porque às vezes são medidas que podem até ser encaradas como antipáticas. O município precisa, com relação ao plano de benefício, ao plano previdenciário, ele precisa fazer a reforma conforme foi definido lá em 2019. Isso foi orientado em 2019, foi reiterado em 2021, foi reiterado recentemente. É necessário fazer a adequação do plano de benefício. É preciso que se discuta na administração pública, junto com os servidores, com o sindicato, com essa casa, para a promoção dessa reforma, para continuar a sustentabilidade desse plano que hoje é sustentável. Porque ele é hoje, mas se ele não cumprir os requisitos que estão lá na emenda constitucional, a gente pode comprometer o equilíbrio dele no futuro e a gente pode novamente colocar o município em dificuldade. Então é necessário que essa mudança se ocorra. É importante que se faça essa alteração. E aí o município tem que promover essas mudanças junto com o atuário, trazer gente para discutir, ir atrás de profissional que possa dar suporte para fazer o que for necessário. Né?
E ali nós colocamos uma recomendação do Conselho Nacional de Regime Próprio de Previdência, o número 2, já está no número 3, e se isso aí está sendo reiterado, tá? Ali está no número 2, já existe a terceira. E outra questão também é a questão dos requisitos que eu tanto falei aqui para os dirigentes e para os conselheiros. A necessidade da gente promover a capacitação de conselheiros e de dirigentes, porque hoje existe lá a equipe formada, né? Mas as pessoas, a administração é dinâmica, ela muda todo dia, todo instante, né? Pessoas podem ir e vir. Por exemplo, a gestão de pessoas, o critério é do executivo. No caso da direção, é nomeado pelo executivo. E a qualquer momento ele pode pensar em promover uma mudança na gestão. E ali exige, se está muito pequenininho, nós não dá para aumentar, exige para os conselheiros e para os membros de comitê, além da certificação profissional, antecedentes criminais, experiência profissional, formação de nível superior, chega um pouquinho para cá, né? Formação de nível superior e a certificação profissional, lá em cima, naquela listinha, certificação profissional, formação superior, experiência profissional, antecedentes criminais e qual é o profissional que vai fazer parte da gestão da Previdência Municipal. Em 31 de 12 de 2025, até 31 de 12 de 2025, foi exigida para todos que estão lá, para todos que estão no comitê e no conselho, do nível básico. Mas a partir de 2026, vai ser exigida nível profissional. Vai aumentar o nível, não vai ser mais o nível básico. Então, e a gente acha que é justo, porque se a gente quer a Previdência funcionando, se a gente quer que o município no futuro não tenha consequências como as que ocorreram no passado, a gente precisa que tenha profissional, a gente precisa que seja profissionalizada a gestão da Previdência, para cuidar do dinheiro público. É necessário ter o conhecimento, enfim. Mas, por outro lado, nós precisamos pensar também como é que a gente vai atrair esses conselheiros e esse comitê. Como que nós vamos sensibilizar nossos servidores, nossos colegas, servidores efetivos, que participem, que estudem, que façam a prova. O colega ainda está estudando para fazer a prova, né? O colega está estudando para fazer a prova. Se Deus quiser, daqui a pouco ele vai ser aprovado. Nós temos hoje a maioria aprovada para atender ali um requisito mínimo de lei. Hoje nós temos só o mínimo necessário para atender a lei. Mas a partir de 2026, se sair um colega, se aposentar, se afastar por qualquer motivo, nós temos que substituir esse colega. E nós temos que esse colega que vai ser substituído, ou seja na gestão, né, na direção, seja nos conselhos do comitê, tem que ter certificado, senão não pode nomear. Não tendo nomeação, vai ter irregularidade no CRT. Tendo irregularidade no CRT, o município vai estar com dificuldade, entendeu? E a gente está sempre tentando, essa é a nossa dificuldade, esse é o nosso desafio. Então, são esses dois questionamentos que eu queria compartilhar com todos os senhores, para que junto a gente possa continuar pensando em solução para a nossa Previdência. Muito obrigada a todos, eu falo bastante. Estamos à disposição para tirar dúvida e responder o que os senhores necessitarem, por favor. Obrigada, gente.